Então hoje nós vamos aprender sobre os segredos ali dessa besta feras. E eu convido os irmãos, por gentileza, se não tiverem nenhum impedimento, a abrirem comigo o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos nos concentrar no capítulo 13 e no capítulo 17, meus irmãos, para nós entendermos o segredo dessa mulher, dessa besta fera. Eu vou resumir porque o tempo é curto, né, meus irmãos? Depois vocês, se quiserem confirmar, assim como eram os bereanos lá no livro de Atos, capítulo 17, que Paulo, quando ele pregava a respeito das grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo, os bereanos, eles tinham uma mentalidade mais aberta, irmão Dedé. Eles eram de uma mentalidade mais nobre, eles ouviam Paulo falar, mesmo eles discordando a princípio, mas depois, quando eles chegavam em casa, eles conferiam nos escritos que eles tinham, nos escritos hebraicos, para ver se aquilo que Paulo tinha falado batia com as profecias do Velho Testamento ou das escrituras hebraicas. Então faça você o mesmo, seja um bereano, certo? Não acredite em nada que eu estou falando aqui, depois confira e depois confira na sua própria palavra se aquilo que eu estou falando realmente bate com as escrituras. Amém? Então, vamos ao resumo. O capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 1, fala de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e nomes blasfêmios. E essa besta, ela é semelhante a um leopardo. Também ela tem ela é semelhante, a boca dela é como de um urso, certo? E também ela é muito parecida a um leão e um dragão. A palavra aqui para besta no livro de Apocalipse, vai aí a primeira pergunta para ser sorteado aqui, a camiseta, né, da loja Ciclismo Santa Helena. Então fique atento aí. Qual que é a palavra para besta no grego? Qual que é a palavra para besta no grego, certo? Então aqui fala dessa besta medonha aí, que tem essas características de leão, de urso, leopardo e dragão, certo? Agora fiquem atentos, meus irmãos, ao versículo 16, versículo 17 e o versículo 18, que nos passa a dizer: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, note, aquele que tem entendimento, veja, calcule, vou repetir, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém, meus irmãos? Bom, a gente sabe, meus irmãos, que o livro de Apocalipse, ele foi escrito em sinais, revelações, irmãos Dedé, certo? Por exemplo, antes de chegar nessa passagem aqui, descreve várias vezes o irmão Dedé e irmãos presentes, que nosso Senhor Jesus Cristo é semelhante a um cordeiro. Quando você lê essa passagem que Jesus é um cordeiro, você imagina Jesus como um animal quadrúpede? Você imagina ele literalmente como um animal quadrúpede, uma ovelha peludinha, bonitinha, branquinha?
Não, né? Ninguém imagina isso. Então é em sentido simbólico, metafórico, porque quem é o escritor aqui está escrevendo na sua cultura judaica. Então o cordeiro, ele tinha um significado na cultura judaica. Compreendeu, irmão Dedé? Então veja só. Quando você lê no livro de Apocalipse que da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, sai uma grande espada. Você acredita que essa espada é literalmente uma espada de verdade mesmo? Ou da boca de Jesus Cristo ele tem o poder para dar vida e também para condenar as pessoas, como se fosse uma espada ou uma faca, irmão Dedé, que dependendo da faca que estiver na mão da pessoa, ela pode tanto tirar a vida como também salvar a pessoa de uma fome. Entendeu? Então o erro não está no objeto, está nem em quem faz mau uso dele. Compreendeu? Então, meus irmãos, notem que aqui no versículo 6 fala assim, ó, vou repetir: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, aqui não tem distinção de classe, livres e servos, ou seja, livres e escravos, lhe sejam posto um sinal na mão direita e na testa. Veja só que a palavra aqui, sinal, que palavra grega aqui, né, que é descrita aqui para o português como sinal. A palavra grega aqui é charagma. Charagma. Charagma tem o significado de selo, inscrição, sinal, marca, certo? Gravem bem isso. Charagma, certo? Esse charagma aqui da besta fera, ou esse sinal, né? Ele é como se fosse um selo, um sinal de propriedade, uma inscrição na pessoa. E notem que aqui, meus irmãos, fala que esse sinal está posto aonde, irmão Dedé? Prestou atenção no texto? Rapaz, na testa. Tanto na testa como na mão direita da pessoa, certo? Agora veja só, irmãos, por que na testa, na fronte da pessoa e na mão direita? Porque mão direita significa muitas das vezes a obra de uma pessoa, certo? As ações de uma pessoa, o apoio que ela dá. Se lembra daquela passagem que Jesus Cristo fala assim, que para você entrar no reino de Deus, muitas das vezes você tem que arrancar uma das mãos? Porque muitas das vezes é as suas ações que te levam à condenação eterna, certo? Ele não estava mencionando aí literalmente que você tinha que amputar a mão, não, meu irmão. Certo? Então, Jesus não estava falando isso. Jesus não estava incentivando a automutilação de arrancar a mão, arrancar um olho da pessoa se ele olhasse com desejo para o sexo oposto. Não, não era isso não. Ele estava querendo falar para evitar, irmão Dedé. Jesus não estava incentivando a automutilação de forma alguma. Então prestem atenção que muitas das vezes esse sinal na mão direita significa a obra, as ações e o apoio que a pessoa dá. O trabalho, o esforço que a pessoa dá em prol dessa instituição que é a besta fera. Mas não só a besta fera, mas não só a fera, tem uma outra pessoa também que a gente vai identificar ela, certo? E aí fala também que esse sinal muitas das vezes está na testa da pessoa. Esse charagma está na testa das pessoas. Então, o que simboliza então a testa? Não simbolizaria então o pensamento, a mente, as crenças das pessoas, a convicção que a pessoa tem que aquilo é real, que aquilo é o certo, a concordância que ela dá para aquilo. Então é tão forte esse sinal, irmão Dedé, que é como se estivesse marcado o apoio que a pessoa dá de todo o coração, tanto na mente, financeiramente, como também na mente da pessoa.
Você fala para a pessoa, mas aquilo está tão caracterizado na mente da pessoa que ela não vê mais o engano, que ela não vê mais o erro. Agora veja só que no versículo 17, irmãos, diz assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender. Então as pessoas precisariam desse sinal para que elas pudessem negociar. Então o que isso quer dizer? Que esse sinal aqui, meu irmão, era um poder econômico muito grande, onde as pessoas tinham, certo, que aceitar esse sinal para que pudessem comprar e vender, certo? Porque João está escrevendo dessa maneira? A gente tem que entender o contexto daquela época. Quando João ele escreve, né, que ali as pessoas tinham que ter essa marca ali para comprar e para vender, no Império Romano, irmãos, os imperadores, os governantes, os reis daquele tempo, eles eram muitas das vezes, ô irmão Dedé, tratados como divindades na terra. Então era um estado político que também estava coligado com a religiosidade das pessoas. Então muitas das vezes as pessoas e os cristãos, eles tinham que marcar certa reverência ao imperador romano para que pudessem assim ter liberdade para vender e para comprar as coisas. Por isso que no contexto aqui, os historicistas, certo? Muitos deles, eles concluem que o número aqui, vejam, o número de homem, que é 666, no versículo 18, se refere a Nero César. Se refere ao imperador Nero César. Certo? Por quê? Nero César, Neron, prestem atenção, Neron Xar, Neron César no grego, em hebraico, se você pegar a palavra Neron César, em hebraico, nós vamos encontrar o número 666. 666. Então veja só, o que isso se trata no versículo 18? Que é um número de homem, 666. É uma gematria ou gematria, certo? Quem quiser pronunciar gematria, eu prefiro pronunciar gematria, certo? É uma gematria. O que seria uma gematria? Seria atribuir valores numéricos a letras. Como os cristãos no Império Romano, irmão Dedé, eles não tinham liberdade de criticar o Estado e os imperadores que perseguiam os cristãos, então eles tinham que ser minuciosos em escrever algumas cartas, relatando a respeito da perseguição que o imperador estava proferindo aos cristãos do primeiro século. Correto? Então, quando ele falou assim, e o número dele é um número de homem, 666, certo? Na cultura judaica, na cultura grega, na cultura romana e na cultura latina, era comum muitas das vezes substituir letras de nome, certo, por números, para disfarçar de quem que você estava falando, bem ou mal, certo? Então isso é chamado de gematria. Por isso que Neron, prestem atenção, não é Nero César não, é Neron César, em hebraico dá exatamente 666. Mas, agora vem o detalhe, mas em latino, tirando o N de Neron, dá 616. Não dá 666. Caraca. Dá 616.
Mas, irmão Fabiano, então qual que é o correto? 666 ou 616? Bom, aí nós temos também, né, o papiro 115, que traz no versículo 18 de Apocalipse, não 666 como está na sua Bíblia, mas 616. O P115. E também a Vetus Latina. A Vetus Latina não traz 666, mas traz o número 616. Por quê? Porque ele vai para o latim do nome César. Então, em latim, o nome César, tirando o N do grego, certo? Fica Nero César, ou Nero César. Certo? Aí só dá 616. Por isso que em outros manuscritos posteriores não tem 666. Então, para os irmãos entender que a gematria é atribuir valores numéricos a letras, certo? Isso é bastante comum no hebraico antigo, no grego antigo, no romano antigo e no latim. Tanto que é verdade, meus irmãos, que a arqueologia, ela encontrou inscrições de nomes de moças com valores numéricos. Por exemplo, às vezes, irmão Dedé, tinha um camponês que ele era apaixonado por uma moça que muitas das vezes estava já prometida a um homem que já tinha muitas posses, né? E que aquele amor era proibido. E foi encontrado inscrições, não foi poucas não, dessas declarações de amor, né, que eram até mesmo proibidos, aonde uma inscrição dizia assim: amo aquela cujo nome é 545. Então veja só, ele, para não identificar a moça que ele era apaixonado, ele escreveu, né, eu amo aquela cujo nome é 545, ou seja, PHME, número, eu amo aquela cujo nome é 545. Vamos aqui. Eu acho que saiu aqui, irmão. Boa noite. Falso profeta, meu Deus, o ministério é de fogo. O irmão Odoaldo está aqui. O irmão Ramon, rapaz. Eu tô querendo falar contigo, mano. Eu te mandando mensagem, você não me ouve, rapaz. Vou falar com ele. Dona Carmen falou aí, tá certo. Então, vamos lá então, né, irmãos? Ao longo do tempo, meus irmãos, certo? Houve vários significados para identificar a besta fera. Por exemplo, Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, os protestantes da Reforma atribuiu o número 666 ao Papa. E diziam que o Papa era a figura do Anticristo. Mas como que os protestantes daquela época, da Reforma Protestante, Martinho Lutero, né, e várias outras pessoas, chegaram a essa conclusão? Isso porque, meus irmãos, que eles pegavam a palavra chamada Itálica Ecclesia. Itálica Ecclesia daria 666 para a Igreja Católica. Itálica Ecclesia, certo? Então veja só, na Reforma Protestante eles atribuíram ali, né, que a besta fera, o sinal, se referia ao próprio império do catolicismo romano ou a Igreja Católica. Mais tarde, no século moderno, os adventistas, eles continuaram abraçando essa ideia. E até hoje eles atribuem que o Papa é o sinal da besta e a Igreja Católica é a besta, certo? Tudo isso baseado numa suposição. Notem que o Papa tem uma tiara na cabeça, onde ele usa uma tiara, certo?
que está inscrito lá nessa tiara que ninguém nunca viu, somente eles viram isso, né? Que está lá escrito assim: Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, que dá 666, segundo eles, certo? Só que é o seguinte, se você pegar essa expressão Vicário Filis Deis, ou Vigário Filho de Deus, não dá 666, meus irmãos, dá 664. Então tá faltando mais 2 aí, certo? Então veja só, ao longo do tempo, né, muitos religiosos eles fizeram todo tipo de malabarismo para encaixar quem eles queriam como o sinal da besta fera, como a besta fera. Tanto que é verdade que, por exemplo, agora eu vou dizer uma coisa: se eu pegar o nome da profeta dos adventistas, Ellen, notem bem, Ellen Golden White, dá exatamente 666. O nome dela, transliterado, certo? Para a gematria, dá 666. E quem hoje acreditaria que Ellen White seria o sinal da besta? Entendeu? Ninguém acreditaria. Isso é só para vocês verem como que muitas das vezes a paranoia religiosa induziram as pessoas ao engano ao longo dos séculos, certo? Por exemplo, vários personagens históricos ao longo do tempo, né, foram chamados de a besta fera, tal como o imperador impiedoso, tal como Calígula, que também foi atribuído a ele, né, a marca da besta 666. Napoleão Bonaparte também, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, todos esses personagens históricos ao longo do tempo, as igrejas diziam que Deus tinha revelado para eles, irmãos Dedé, que esse era o anticristo, né? Esse era o sinal da besta, né? E os seus governos. Então, ao longo do tempo, irmão Dedé, esses caçadores de bestas, né, eles vêm tentando encaixar várias pessoas para se adequar, né, ao sinal da besta fera e amedrontar as pessoas na igreja. Uma pausa aqui, certo? Eu tinha feito a pergunta aqui, meus irmãos, para que ganhasse aqui essa bela camisa de ciclismo, certo? Em grego, qual que é a palavra para besta? Tá valendo aí, irmão. O primeiro que responder, viu, irmão Dedé? Dá uma olhada aí. A palavra para besta em grego. Em grego. Irmãos, hoje com as redes sociais é fácil de você descobrir, certo? Pega a minha pergunta aqui, transcreve lá que você vai ver, certo? Prosseguindo aqui. A dica é fácil. Ué, né? Tô facilitando, né? Você imagina antes da era da internet, aí ficava difícil mesmo. Ah, mas o irmão Fabiano tá fazendo umas perguntas difíceis aí. É porque eu quero incentivar vocês a não ficar somente na caixinha, entendeu? É sair fora dela, expandir a mente de vocês, irmãos. Então vamos lá para, ao longo do tempo, os caçadores da besta. Bora lá, irmão Dedé? Vamos lá. Vocês sabiam que o dono da Microsoft, Bill Gates, ele também já foi classificado pelo sistema religioso fanático e extremista como o sinal da besta fera, meus irmãos? Certo? Porque o nome Bill Gates, ele dá 663. Então 663 não é equivalente a 666. Só que olha só como que esse pessoal é incrível em descobrir algumas coisas. Só que Bill Gates, o nome dele é Bill Gates III. Então, se o próprio nome Bill Gates dá 663, com mais 3 dá quanto, Dedé? Eita! Viu?
Então eles atribuíram, né, a Bill Gates o sinal da besta fera, 663. Quando eles viram que não tinha como encaixar Bill Gates, né, que dava só na gematria 663, aí eles descobriram que ele era chamado de Bill Gates III. Será que Bill Gates era realmente atribuído o sinal da besta? Não, meus irmãos, por favor, meus irmãos, por que não? Esse pessoal maluco, eles esqueceram que o nome dele não era Bill, era uma abreviação. Bill Gates era uma abreviação. O nome verdadeiro de Bill Gates era William Gates III. Não era Bill. Bill é uma abreviação, assim como no Brasil tem abreviação para nomes comuns, certo? Então, se Bill Gates, né, não dava, imagina com William. Aí que não dava mesmo, meus irmãos. Você tá vendo aí a paranoia que é, o malabarismo que muitos têm que fazer para encaixar, né? O sinal da besta fera, tem que encaixar em pessoas, tem que encaixar nisso e naquilo. Por exemplo, no século XX, o rádio ele foi chamado de o sinal da besta fera. Eu ainda peguei essa fase aí, viu? Por quê? Porque quando surgiu o sinal, irmão Dedé, era algo sobrenatural. Por quê? Vozes vindo do nada. Parecia ser uma coisa de bruxaria, algo sobrenatural. E além disso, a capacidade de prender a atenção das pessoas, a capacidade de influenciar as pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança para adolescente, eu gostava muito daquelas novelinhas que contava, daquelas histórias que contava no rádio. Era tão gostoso, cara, na parte da tarde, e prendia mesmo, cara. A atenção era muito gostoso, certo? Então o rádio também já foi taxado como o sinal da besta fera. Eu era criança, irmãos. Minha mãe me levava eu para a igreja e eu lembro dos evangélicos falar que era a caixa do diabo. O pessoal da igreja, eu era criança, eu lembro, caixa do diabo. Caixa do diabo. Enfim, mas era aquela época, né? É isso aí. Então veja só. Aí depois, com a modernização, irmão Dedé, aqueles pregadores em cima do púlpito que condenavam o rádio, meu irmão, quando eles passou a ser os primeiros a comprar e a ter um rádio em casa, aí aquele objeto parou de ser satânico. Por quê? Porque os primeiros a comprar foram quem? Foram a liderança da igreja. Depois veio a televisão. Ah, meu irmão, a televisão era algo assombroso, que você poderia ver a imagem, ver a pessoa falando ali, um objeto que influenciava o modo de se vestir, o modo de pensar, né, o poder que a influência tinha. Então, com essa mudança tecnológica, o povo religioso tudo começou a se desvelar, a ter ataques de pelanca, que agora essa nova tecnologia era o sinal da besta fera para desviar os crentes, meu irmão. E muitas das vezes eles contavam em cima do púlpito, irmão Dedé, irmãos que tinham por teimosia uma televisão dentro de casa, irmão Dedé, e aquela televisão abria um portal tridimensional, um portal para o mundo espiritual, onde demônios, depois que os irmãos estavam dormindo, eles entravam dentro da casa, meu irmão. E aí qualquer briguinha dentro de casa, qualquer coisa ruim que acontecia na vida do crente, era a televisão. Aí a televisão ficou endemonizada, meus irmãos. Por quê? Qual que era a atribuição que eles atribuíam tanto para a TV como para o rádio? Porque veja só, quando você ia ligar o rádio e a TV, você usava a mão, porque naquele tempo não tinha controle remoto, tá? Então você tinha que ir lá, sintonizar, então você estava sendo marcado na mão. E quando você ouvia aquela programação ou ficava vendo aquela programação na televisão, era como se você estivesse marcado na mente.
Olha a criatividade desse pessoal, meu irmão. Entendeu? E que a televisão abria até mesmo portais tridimensionais para o mundo espírito. Oh, meu Pai eterno, tem misericórdia, né, meus irmãos? Então veja só, o irmão Dedé, agora vem a questão. Aí depois, como a economia do Brasil foi melhorando, porque televisão era artigo de luxo, viu, meu irmão? Eu me lembro que quando meu pai comprou uma televisão colorida, que pagou mais de ano, que ele trabalhava de vigilante numa loja de eletrodoméstico. Ah, meu irmão, a família da minha mãe, do meu pai, tudo falava assim: vocês agora ficou enjoado, hein? Ficou rico, hein? Ó. Porque uma televisão naquela época, meu irmão, era tido como artigo de luxo, como se a pessoa fosse rico. Olha só, entendeu? Aí veja só, meus irmãos, aí quando a televisão foi ficando acessível, porque era muito caro mesmo, irmão Dedé, foi ficando acessível para todas as pessoas, a economia foi melhorando. Aí quem foram os primeiros, irmãos Dedé, a colocar a televisão na sua casa? Meu tio João. Eu era criança, cheguei do Nordeste, tinha um escondido em casa para assistir. Escondido. Essa é a realidade mesmo, escondido. Os primeiros que foram endemonizando esses objetos foram os primeiros depois a possuir elas escondidas dentro de casa. Aí depois veio com o discurso: não, meus irmãos, não é bem assim, tal, a gente tem que saber usar tecnologia. Não foi verdade? Então é isso aí, meus irmãos. Então por quê? Aí o povo de Deus começou também a ter esses objetos em casa. Então o que isso significa? Será que você não está seguindo a homens? Entendeu? Quando esses líderes religiosos diz para você o que é certo e o que é errado, você não questiona, não? Será que você não está seguindo a homens ao longo do tempo? Porque o que era errado no passado tem que continuar errado agora, ué. Né, irmão Dedé? Então aí mudou? Deus é mutável, certo? Outra paranoia, né, do avanço da tecnologia é quando começou a surgir o computador, que era a mesma paranoia da televisão e do rádio. Porque o mouse aqui, que o irmão Dedé usa muitas das vezes aqui, ó, né, o mouse era a mão que controlava aqui o objeto. E a tela era a marca na testa. As vacinas também foram classificadas como o número 666, irmão. O código de barra entre os anos 70 e 80 também foi classificado como o sinal da besta fera, irmão Dedé. Por quê? Esse povo era tão criativo que se você for ver no código de barra quando você comprar o seu arroz, seu feijão, seu açúcar, você vai ver, né, que tem três pontos ali. No começo tem 2 pontinhos bem grandes, no meio tem mais 2 e no final tem 2. Aí eles falavam que ali era o 666, certo? E não poderia comprar nada que tivesse com código de barra. E hoje, quem é que não compra tudo com código de barra? Entendeu? Então o código de barra já foi banalizado também. E o cartão de crédito, que quando surgiu também, certo? E principalmente o cartão Visa. Então se você ver, ó, cartão Visa. Olha só, o V em algarismo romano vale quanto? Vale 5. Mais o I vale 6 em algarismo romano. O S vale 6 em grego. Isso é gematria, tá? E o A vale 6 em algarismo babilônico, então dá 666. Então o cartão de crédito também foi canalizado como o número da besta. Crente não pode ter cartão de crédito. Hoje todo crente tem cartão de crédito. E aí, tá todo mundo marcado. Católico, evangélico, espírita, enfim.
Isso eu quero dizer, meus irmãos, que não que eles estavam certos, mas a paranoia que levaram as pessoas a acreditar nessas mentiraiadas, o malabarismo para encaixar qualquer pessoa ao sinal da besta fera, qualquer objeto como o sinal da besta fera, certo? Por exemplo, quando surgiu o advento das redes sociais, a internet, o código da internet, que é www, eles falavam que o código da internet, crente não poderia usar a internet, o que era endemonizado, principalmente a CCB. A CCB era uma das mais fortes aí, né, que não recomendava os cristãos usar a internet. Por quê? Veja só, www, aí tem ali a página da pessoa, certo? Ó, então se você pegar o V, o W, né, V1 dá 6, V em algarismo romano é 5. Mais o I, que vale 1, 6. V1 mais V1 mais V1 dá 666. Você está entendendo? Aí depois, meus irmãos, veio a paranoia do biochip, criado por Carl Sanders, certo? Aí o povo até hoje parou aí que vai vir um chip, irmão Dedé. Vai vir um chip que as pessoas aí vai ser marcado. Então presta atenção, meu irmão, é impossível. Isso aí vai acontecer. Assim como o cartão de crédito, tem pessoas que não têm cartão de crédito e continuam a viver. Tem pessoas que têm um monte de coisa que hoje tem tecnologia e continuam a viver, cara. O biochip é a mesma coisa, é uma tecnologia que vai ser acessível às pessoas para facilitar. Só uma pergunta. Aí eu pergunto, Fabiano, tem isso na Bíblia? Chip, rádio, TV? Não, é tudo uma interpretação humana particular. Se vocês for ver no início dessa live, vocês vão ver ali que João ele estava descrevendo ali o Império Romano e especificamente Néron, Néron. Então se referia a um governo político. E eu vou mostrar para vocês como que não pode ser o chip. Agora vem a questão. Para você criar um chip que todas as pessoas aceitam, certo? Então veja só, imagina os Estados Unidos, ele cria esse chip e manda para a China, para o Japão e para a Coreia. Será que eles vão aceitar essa tecnologia estrangeira para espionar eles? Não tem como, né? Então cada um tem que criar o seu, certo? Por exemplo, como que a China, o Japão, né, a Rússia, que tem rivalidade com os Estados Unidos, vai aceitar uma tecnologia de outro país para rastrear com todo e qualquer movimento? Então você está entendendo que teria que haver uma coligação de todas as nações para isso acontecer, cara, certo? Então veja só, é só mais outra paranoia para fazer com que as pessoas não vejam o qual que é o significado. Se lembra dessa música aqui, ô irmão Dedé? Marquei um X no seu coração. Quem que cantava? A Xuxa, né? É. Essa música ficou bastante famosa e no meio protestante virou uma paranoia. Ali era o sinal da besta. Por quê? Presta atenção. Marquei um X no seu coração. X, ao contrário, é six. Six em inglês é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então marquei um 6 no seu coração. 666. Até músicas foram endemonizadas como um sinal da besta fera. Aí hoje eu contando isso pra vocês morrem de rir aí. Falam assim, caramba, mano, que doideira. Sim. Vocês sabiam que até o carro, ô Dedé, um carro já passou a ser o sinal da besta fera? É mesmo. Qual que foi? A besta, não é? Tem. Exato. Um carrinho pequenininho com carroceria. A besta. Exato. É a besta. A montadora coreana trouxe esse carro para o Brasil e não pesquisou que o povo na época que era muito fanático religioso, e aí trouxe esse carro com o nome besta, essa van com o nome besta aqui.
E foi um prejuízo danado. Entendeu? Porque besta para eles significa fera, né? Fera no sentido de que nem com você fala assim, ó, esse cara aí é fera. Não é no sentido pejorativo, no sentido positivo. Entendeu? Mas aí o pessoal não queria comprar o carro porque tinha esse nome de besta, né? Por exemplo, vocês sabiam que há vários movimentos religiosos hoje no Brasil que endemonizam o nome Jesus? Eu não tenho conhecimento. Sim, tem vários movimentos, principalmente às vezes movimentos ligados aos judaizantes, que eles vê o nome Jesus como algo amaldiçoado, como um sinal da besta fera, né? Por exemplo, o movimento do nome sagrado. Podem pesquisar aí, o movimento do nome sagrado. Eles endemonizam Jesus e encontram no nome Jesus o sinal da besta fera. Fala que é porco. Exato. Isso, já estudei sobre isso. É isso aí. Agora... Por quê? Porque Jesus em português, no hebraico não tem o J. Certo? No hebraico não tem o J. Aí fica SUS. Aí veja só o tanto que esse povo, eles tentam encaixar qualquer pessoa, certo? Para se tornar a besta fera. Então o S de SUS de Jesus vira 60, mas aí eles tiram o 0, fica 6. O U vale 6. Beleza. E o S de novo vale 60, aí eles pegam o 0, tirou o 0 e fica 6. Então dá 666. Quando o nome da pessoa não se encaixa, né, na gematria, o que eles fazem? Eles colocam títulos. Por exemplo, no hebraico, Jesus de Nazaré dá exatamente 666, tá, irmão? Na gematria dá 666. Né? Outros movimentos usam Jesus Cristo, Filho de Deus, para dar 666. Só que isso pega só os incautos, porque quando você conhece um pouquinho de gematria, ali não dá 666, dá 670. Não dá 666. Mas agora vem o ápice agora. Quem que é a besta fera? A besta fera, meus irmãos, vamos ver aí, ó, no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos ver a identidade da besta. Vai caçando aí, irmãos, e olha aí, Fabinho, enquanto você acha aí, Fabinho, vê se alguém respondeu aí. Se não for, lança outra pergunta mais fácil aí, Fabiano. Qual uma pergunta fácil aí, irmão Dedé? Nós vamos agora no livro de Daniel. Daniel, meus irmãos, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Eu não vou ler, mas eu vou resumir. Em Daniel, capítulo 7, fala de 4 animais no versículo 3. No versículo 4, fala de um animal que é semelhante a um leão. Esse leão, ele representa a Babilônia. Tanto que aqui na Bíblia de estudo pentecostal, ela fala isso, que o leão representa o Império Babilônico. No versículo 5 fala de um animal semelhante a um urso. Esse urso aqui representa os medos e o persa, um império conjunto, certo? Entre 2 reinos. E aqui também nessa mesma Bíblia fala que representa o Império Medo-Persas, né, com a Pérsia. Certo? E no versículo 6 fala de um leopardo que tinha 4 asas. Esse leopardo aqui representa então, né, a Grécia. Esse leopardo aqui, ele conquistou rapidamente o mundo daquela época por meio de Alexandre o Magno, ou seja, Alexandre o Grande. Mas depois esse chifre, ele caiu, que era só um único chifre, Dedé. E aí 4 generais de confianças de Alexandre dominaram o mundo daquela época. Então o império de Alexandre foi fragmentado em 4 pontos, 4 generais. No versículo 7, irmãos, fala de um 4º animal medonho
que se refere ali ao Império Romano. Então, cada vez mais que esses impérios ia caindo e sendo derrotado por outros, então ali mostrava a sucessão de vários impérios. Agora vamos ver o significado desses animais? Bora ver? Ao versículo 17, que diz assim, ó: estes grandes animais, que são 4, veja, notem, são 4 reis. Animais na Bíblia representam o quê? Reis, potências políticas. Agora veja só, agora nós vamos descobrir agorinha a besta fera. Em Daniel capítulo 8 fala de um carneiro que tem 2 chifres. No versículo 5 fala de um bode que tinha apenas um chifre. E esse bode com um único chifre feriu, esse carneiro que tinha 2 chifres. O carneiro então representa, o império duplo, que era os medos e os persas, que derrotou Babilônia Grande, certo? E esse bode aí representa o império grego. Agora veja só que no versículo 8, que esse bode aí, aquela grande ponta, aquele grande chifre, foi quebrado e subiram 4 chifres notáveis em seu lugar. Ou seja, quando Alexandre o Grande morreu, certo? Os 4 generais de confiança dele assumiram o poder e dominaram o mundo daquela época, certo? Então veja só, vamos ver o significado aqui na Bíblia de bestas. Olha só agora o versículo 20 e o versículo 21. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. E agora o 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Vamos voltar agora para Apocalipse. Quem que é a besta aqui? Vamos descobrir? Olha só aqui, ó. No versículo 1 do capítulo 13, fala dessa besta que é semelhante a um leopardo, um urso e um leão, igualzinho lá no livro de Daniel. Que essas potências vêm se ajuntando ao longo das eras e vai formar um mundo globalizado, potencialmente político, com influência muito grande no comércio e no mundo todo. Então veja só, meus irmãos, aqui está se referindo não a um monstro medonho, mas se refere a potências políticas, certo? Então veja só, como que a gente sabe disso, irmão Fabiano? Vamos em Apocalipse capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse fala de uma grande prostituta, uma grande mulher que assentada sobre muitas águas. Peraí, essa mulher está sentada sobre muitas águas? O que seria essas águas, irmãos Dedé, que ela está sentada? Não sei. Vamos ver o versículo 15. Deixa que a Bíblia explica para nós aqui, meu irmão. Eu não vou explicar nada, vou deixar vocês ver. Vamos ao versículo 15 do capítulo 17. Olha o versículo 15 aí, meu irmão. Aí, ó. Você nunca tinha visto isso, meu irmão? Tava na tua cara aqui, ó. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Essa mulher aqui domina o mundo todo. Não só o mundo de pessoas, línguas, multidões e nações, mas também a besta medonha, que ela está em cima dessa besta fera, certo? E no versículo 2 de Apocalipse 17 fala que ela prostituiu com os reis da terra. E essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres e vive no versículo 4 numa extrema luxúria. Agora veja só, irmão Dedé, quem que são esses aqui, ó? Essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem que é? Meu irmão, tá aqui, ó, o versículo 9 aqui, meu irmão, ó, o versículo 9 e 10, ó. Aqui há o sentido: quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E
7 reis. O tempo todo estava na cara de vocês aqui, meu irmão. Entendeu? O tempo todo estava aqui que a cabeça, os chifres, tudo representa potências políticas, certo? E no versículo 18 fala que essa mulher aí, ela se prostitui com os reis da terra e ela tem influência sobre os reis da terra. E no versículo 18, versículo 3, fala que ela se enriquece, ela enriquece até o comércio por causa disso. Bom, nós identificamos aqui que a besta fera se refere a potências políticas, a governos, tanto mundiais como locais. E quem que é a mulher? Quem que vocês acham que toda eleição esses governantes políticos procuram essa noiva, essa mulher que tem influência sobre os seus adeptos para escolher qual que vai ser o próximo presidente, qual vai ser o próximo governador? Popularmente, aí que dá a entender, igreja. Exato, a igreja apóstata, a igreja desviada. Assim como a igreja de Cristo, ela é imaculada, ela é adornada. A igreja representa na Bíblia mulher. A mulher na Bíblia representa a igreja de Cristo. Assim como a mulher aqui, no caso aqui dessa meretriz, dessa prostituta do versículo 1 do capítulo 17, ela tem grande influência sobre as pessoas. Por isso que ela tem essa amizadezinha aí com as potências políticas. Por isso que, como que você identifica se você está numa igreja apóstata desviada? Quando você vê, né, a sua igreja coliada com esses partidinhos políticos. Esse ano de 2026 você vai ter essa comprovação aí, tá? Então aproveita isso, meus irmãos. Aproveita tudo aqui que eu leio para vocês aqui, ó, certo? Pega os textos, confere os textos, compara com Daniel, certo? Veja os versículos aqui que ficou bem claro, cara. Pode ficar na live aí depois, quando nós encerrar, fazer pergunta quando o Fabiano estiver em Rio Verde. Ele examina aí e vai respondendo, né, Fabiano? Sim. Rapaz, e a sua pergunta aí pro brinde da camiseta não vai sair, não? Rapaz, cadê? Não. Deixa eu atualizar aqui, que às vezes o meu celular, irmãos. Quantas pessoas tem aí, ô irmão Dedé, hoje na live? Rapaz, eu tô olhando ali desde o começo ali. Se eu não me engano, lá é 120, 130 pessoas, 132. Por aí, né? Então é isso aí, meus irmãos, ó. Irmãos, para encerrar aqui, meus irmãos, eu